Capítulo 3. Como acontece esse grande mistério? O homem foi criado para viver, experimentar e dominar em duas dimensões, material e espiritual. Nós somos essencialmente um espírito que vive em um corpo e temos uma alma que é um instrumento da nossa comunicação e expressão com o mundo material. O mundo espiritual é nutrido pelo que é espiritual e o material pelo que é terrestre. Quando entramos no reino de Deus, através de um arrependimento genuíno e com o compromisso de seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus se une ao espírito do homem, gerando-o para que se transforme em uma nova criatura. A partir desse momento, ele crescerá e será fortalecido através do alimento espiritual, que é a carne e o sangue de Jesus, além da palavra de Deus. Quando os elementos são santificados na hora de participar da Santa Ceia, a presença de Cristo torna-se muito poderosa em nosso meio. Isso não é um ritual, nem um memorial, é algo genuíno e verdadeiro que acontece no mundo invisível. Os elementos do pão e do fruto da vide permanecerão sempre pão e extrato de uva. Mas na realidade invisível do Espírito, o corpo e o sangue de Jesus estarão presentes de forma grandiosa. O nosso espírito literalmente beberá do seu sangue, se unirá com a sua carne e o seu corpo. Nosso espírito absorverá dentro de si a vida de Deus e tudo que está contido nessa carne e sangue. Deus e o homem serão fundidos até ao ponto de estarem totalmente combinados dentro dele e ele em nós, tornando assim cada vez mais um só espírito. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Era nisso que a igreja primitiva acreditava e foi por isso que as obras de Deus foram feitas de forma surpreendente. A Santa Ceia não era algo pequeno, nem tampouco um sacramento religioso. Era a própria vida de Jesus e sem a qual eles não poderiam viver. Essa vida era tão visível neles e as obras de Deus tão incríveis que eles eram semelhantes a um farol de luz divina sobre as águas, atraindo uma enorme multidão de peixes. Eles não queriam, por nada neste mundo, perder essa graça maravilhosa, a esperança de glória, Cristo vivendo e trabalhando através deles. O temor de Deus os mantinha em santidade, em amor profundo e recíproco. E foi assim que começou a primeira grande colheita de almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E sobreveio o temor sobre todas as pessoas, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor com todo o povo. E o Senhor todos os dias acrescentava à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Atos 2, 42 a 47. A comida e a bebida espiritual. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Quando o Senhor nos fala sobre comer ou beber algo espiritual, corresponde a nos apropriarmos disso. Isso significa fazer parte da nossa vida e do nosso ser e permitir que seja impregnado o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Na palavra, temos vários exemplos que Deus dá de beber ou comer em forma espiritual a alguns dos seus servos e até mesmo ao seu próprio filho. Através dessas experiências, podemos perceber o efeito que isso teve em suas vidas. Um desses homens foi o profeta Elias, que foi fortalecido pela comida impregnada com o céu, enquanto escapava da rainha Jezabel para salvar a sua vida.
e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, 5-8. O anjo do Senhor não é outro senão Jesus antes da sua vinda em carne. Aqui ele aparece e lhe dá uma refeição que afeta de tal forma todo o seu ser e que o levanta em um caminhar sobrenatural até o monte de Deus. Algo muito poderoso acontece com o corpo de Elias ao comer esse alimento. O pão era tão natural, assim como é o pão da ceia do Senhor, mas porque ele é dado pelo anjo do Senhor e o espírito de Elias é preenchido com o poder sobrenatural de Deus, Elias não só faz uma façanha física andando sem descansar até Horebe por 40 dias, mas aquela comida o conduz a um encontro único com o Pai. Observe que a decisão de ir para o santo monte de Deus não procedeu da mente ou do coração temeroso de Elias, mas foi inspirado pelo anjo que o sustentou através desse pão do céu. Existem encontros divinos que estão nos esperando e revelações reservadas pelo Pai que só virão através deste alimento divino e que somente Jesus pode nos dar. Quando Elias tomou a estrada, ele não sabia para onde estava indo, mas naquele pão estava contida a direção de seus passos. O caminho que o levaria a encontrar-se com Deus frente a frente, a rosto descoberto. Ali lhe seria revelado o seu legado ministerial e a obra invisível do Altíssimo, os 7.000 escolhidos que executariam os planos do Senhor Deus. Comer de sua carne é muito mais do que se alimentar, é entrar com Deus nas dimensões que transformam completamente o nosso ser e o nosso entendimento. O meu marido e eu tomamos a ceia do Senhor praticamente todos os dias e muitas vezes os anjos descem para nos dar esse sustento sobrenatural. Deus me levou a escalar muitas montanhas em batalha espiritual para libertar regiões inteiras do poder do inimigo. E todas as manhãs, antes de começar a subir, é que tomamos a comunhão. Vem uma força do alto que nutre todo o nosso corpo e ficamos cheios de uma vitalidade sobrenatural que nos leva a superar qualquer fadiga. Em certa ocasião, numa poderosa missão de intercessão no Iraque, o Senhor nos sustentou 15 dias sem dormir, nem de dia nem de noite, realizando longas caminhadas sob uma temperatura de 53 graus Celsius. E isso só foi possível por causa do poder contido em sua carne e em seu sangue. O meu marido é um homem de jejum como eu. Não conheço outro. Há anos em que jejua mais de 200 dias em jejuns prolongados de 40 ou 50 dias. Anjos desciam para alimentá-lo com uma refeição de luz logo após ele participar
da ceia. Estas e outras experiências fazem parte da nossa rotina cotidiana, porque descobrimos qual é a realidade espiritual contida nesses simples elementos que dão a vida, poder e energia vital ao nosso corpo físico. O povo de Deus, em sua peregrinação pelo deserto, antes de entrar na terra prometida, sobreviveram sendo sustentados sobrenaturalmente. O Pai providenciou para eles pão do céu e água que brotou incessantemente de uma rocha. Isso era como uma figura que tipificava o alimento espiritual que Jesus nos daria em sua carne e sangue. Nessa nutrição no espírito, é a única que pode nos sustentar e nos levar em bem-estar até a nossa terra prometida, que é uma vida sobrenatural, uma vida em que o céu é uma realidade palpável. Eles não ficavam doentes, as suas roupas e sapatos não envelheceram e eles ainda cresciam nos corpos de crianças e jovens. O pão e a água faziam com que o sobrenatural do reino de Deus descesse no meio deles. Isso é o que acontece quando comemos essa comida verdadeira e bebemos essa bebida genuína. Pois não quero, irmãos, que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 1-4. Comer e beber este alimento terá um efeito tanto no mundo espiritual como no âmbito natural. Esses dois verbos têm a ver com a apropriação de algo que provém de Deus, tornando-se carne em nós mesmos. Quando o apóstolo João, em seu arrebatamento aos céus, recebeu um pequeno livro para comer, conforme está escrito em Apocalipse, Deus está dando a entender com isso que ele deveria se apropriar de toda a verdade contida nessas revelações, absorvê-las até que se tornasse parte integrante do seu ser. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 8, 10 e 11. Este pequeno livro era um alimento que continha toda a palavra revelada para ser profetizada, e toda palavra que sai da boca de Deus é alimento. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, 4. A palavra que João estava recebendo era doce porque vinha dos céus, mas amargou no seu ventre porque continha os juízos e a ira de Deus. João teve que tomar para si a dor e a indignação do Pai para poder profetizar com autoridade e veracidade. Outra bebida espiritual é encontrada quando Jesus teve que tomar o cálice da justiça de Deus com toda a sua ira contra o pecado da humanidade. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? João 18:11. O efeito desse cálice que ele beberia espiritualmente afetaria todo o seu ser, em sua alma e corpo. Ele levaria o pecado, a imundície, a iniquidade e todas as abominações dos homens, e em seu espírito a incomensurável dor com a qual eles haviam transpassado o coração do Pai. Em uma descrição maravilhosa desse momento, Jenny Edwards, 2005, escreve: o cálice guspe seu veneno vil até que todo o seu conteúdo esteja impregnado nos ventos da terra. Observei como todos os pecados dos filhos de Abraão corriam por ele. Olhei para os séculos de rebelião, idolatria, incesto, assassinato, mentiras e enganos, passando para entrar no cálice. Todos os pecados da raça hebraica, tornando-se um com ela. Neste cálice, Jesus traria do céu para a terra o sacrifício com o qual ele foi morto antes da fundação do mundo. O que aconteceu nos céus agora se materializa no sofrimento de Cristo. Quando se bebe do céu, os projetos
projetos de Deus permeiam a terra, e neste caso os planos do Pai era a sua própria morte na cruz. O que quero enfatizar com tudo isso é que a bebida e a comida espiritual afetam necessariamente todo o ser. Não é um símbolo morto, mas um elo que une os céus e a terra. No céu existem diferentes tipos de bebida e comida. Cada tipo serve para nos dar uma parte de Deus, para nos abrir o caminho a revelações e experiências maravilhosas em Cristo Jesus. A Bíblia faz registro sobre a da água da vida, que sacia a sede do espírito e da alma. E o espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Esta água da vida, como leremos mais adiante, encontra-se unida ao Espírito de Deus e ao sangue de Cristo e terá o seu efeito vital sobre nós quando entendermos a forma como esses três atuam. Quando o sangue é revelado para nós, o seu poder e o seu alcance e tudo que nele há, seremos levados à fonte da vida para beber, porque três são os que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam. 1 João 5:8. No reino de Deus também há bebidas requintadas e enebriantes, assim como é beber o vinho novo do Espírito. Jesus fala aos discípulos deste vinho novo, que deve ser colocado em odres novos, Efésios 5:18, referindo-se ao tempo em que beberiam do Espírito Santo. Conforme vamos entendendo os maravilhosos mistérios escondidos na Santa Ceia, se abrem portais de conhecimento. Várias dessas portas pertencem à Nova Jerusalém, que desceu do céu e já está dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus estava entre nós, porque onde Deus habita, ali está o seu reino. Na Nova Jerusalém se encontra a árvore da vida, que é Jesus, da qual precisamos a comer para vivermos em perfeita saúde. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse 22:2. A Bíblia também aborda sobre bebidas abomináveis pertencentes ao reino das trevas, que tentam imitar o reino de Deus e os seus princípios. Uma dessas bebidas é o cálice cheio de fornicação da grande prostituta do Apocalipse. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Apocalipse 17:4, 18:3. Também podemos ler que durante a época de Paulo já existia entre os gentios uma forma corrupta de participar de um ritual na qual bebiam um cálice e comiam pão, sacrificando a ídolos de madeira. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 21. Portanto, beber e comer são símbolos de algo real no espírito. São atos que ligam o mundo espiritual ao mundo natural. Através desses atos, o Espírito de Deus ou os demônios, conforme o caso, exerce uma influência profunda na vida das pessoas.